Então, nessa noite, nós temos conosco o nosso missionário, o irmão Walker Macedo, e ele apresentará o primeiro tema dessa vigília, que é o descanso saudável. Boa noite, irmão Walker. Boa noite, irmã, e todos desse precioso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estando bem? Graças a Deus. Com você está a palavra, meu irmão. Sim. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus, né? Hoje é um culto de agradecimento. Quero agradecer a Deus porque existe esta igreja online que se preocupa com a nossa saúde espiritual e também com a nossa saúde física. Eu quero agradecer também mais uma vez ao irmão Eliezer por ter me socorrido durante essa semana, por eu ter passado batido no horário que a gente tinha combinado. Eu quero pedir perdão para os irmãos, porque eu dormi tarde e esqueci realmente, passei batido. Peço perdão, mas nós estamos aqui pela graça de Deus, né? Amém. Amém. Para estudarmos a sua preciosa palavra. E falando em descanso saudável, nós precisamos falar sobre o sono, não é? Na Bíblia, nós encontramos um texto muito especial. Em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 12, fala que doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então, realmente é um texto interessante, né? Mas hoje nós temos encontrado muitas dificuldades na questão do descanso, do sono, ter uma qualidade de vida melhor, na questão do dormir. E eu quero até trazer aqui uma informação. Thomas Edison, em 1847 a 31, ele falou sobre o médico do futuro. Ele disse que o médico do futuro não dará mais remédios, mas conduzirá os pacientes a se interessar pelos cuidados com o corpo humano, com a alimentação e com a causa e prevenção da doença. Então vejamos que praticamente há 100 anos, esse cidadão que deixou muitas invenções, que não era, podemos assim dizer, um religioso nato, mas que tinha as suas crenças, ele já falou do cuidado que deveríamos ter para com o nosso corpo. E eu achei muito importante e propício para a ocasião falar sobre esse pensamento aí de Thomas Edison. Eu vou repetir: o médico do futuro não dará remédios, mas conduzirá os pacientes no cuidado do corpo, na alimentação, na causa e prevenção da doença. Os irmãos perceberam que nós hoje temos adoecido bastante, nosso povo tem estado com muitas enfermidades. Nós temos aí, eu até achei muito propício a palestra do irmão Akira e do irmão Eliezer, e também do irmão Edilson. Nós temos que ter cuidado quanto o nosso corpo. Nós temos utilizado remédios químicos em grande quantidade. Eu também, esses dias, um irmão me procurou sobre o ômega 3. Ele havia comprado um ômega 3 e me perguntou se aquele ômega 3 era de qualidade. Eu olhei, eu vi que o ômega 3 era de uma marca muito boa, que ele era uma matéria-prima importada, que tinha um DH e o EPA também nas medidas ok, que dava para fazer efeito. Mas eu falei para ele: irmão, você poderia substituir pelo óleo da linhaça ou da chia, porque nós somos vegetarianos. E aí o óleo de peixe já vai
já vai contradizer um pouco a nossa fé. Não podemos ser radicais, é claro, irmãos. Mas se tem um ômega 3 de melhor qualidade, por exemplo, da linhaça, é muito melhor do que o do peixe, por que eu vou usar o do peixe? Ainda assim, porque sou vegetariano. Então, só um detalhe aqui, porque de repente alguns irmãos aí usam ômega 3, que é muito importante para a nossa saúde, inclusive para a nossa saúde mental, para o sono, também é muito, muito, muito bom. Vamos analisar, vamos colocar da causa para o efeito, vamos trabalhar em cima da nossa realidade, vamos confiar nos produtos naturais, naquilo que Deus deixou para nós. Olha, irmãos, nós somos orgânicos. Quanto mais coisas orgânicas nos alimentarmos, melhor será a absorção do nosso corpo. Então, eu peço que os irmãos analisem, considerem cada ponto, quando forem comprar algum produto, algum remédio, e analisem, procurem algum irmão que tenha um conhecimento a mais nesse assunto, indaguem se é correto, se aquilo ali tem um efeito realmente bom. De repente a gente vai poder dar um auxílio melhor para os irmãos, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Esses dias eu estava estudando aqui sobre o ciclo circadiano. Eu não sei se vocês conhecem, alguns eu creio que sim, como os terapeutas, os irmãos da área da saúde aí, eles conhecem muito bem esse ciclo circadiano, que ele é conhecido também como ritmo circadiano. É um mecanismo que o nosso organismo, que acontece em nosso organismo, que ele regula o dia e a noite. A partir dele, nossos processos fisiológicos são comandados para que o nosso corpo consiga acordar, sentir fome, estar ativo, ter sono e assim por diante. Em outras palavras, o ciclo circadiano é o nome científico chamado ao relógio biológico. De vez em quando alguém comenta aqui no grupo, e isso é muito importante. Então, nós temos um relógio biológico que regula nosso horário de dormir, de acordar. Ele dá o ritmo àquelas coisas que fazemos, às nossas atividades. Mas existem também alguns hábitos que podem atrapalhar este ciclo. Por exemplo, o uso excessivo de aparelhos que emitem luz azul-violeta, computadores, celulares, podem atrapalhar esse relógio biológico, podem interferir na qualidade do sono e também podem interferir na nossa rotina de modo geral. Então, nós vamos explicar daqui a pouco, na mensagem aqui, um pouco melhor como funciona esse ciclo circadiano e também a sua relação. Na verdade, irmãos, nada mais é do que um funcionamento do nosso corpo. E alguns estudiosos se preocuparam em examinar melhor sobre isso. Eu vou até trazer uma experiência, logo vai aparecer, eu vou informar aqui para vocês. Eu não consegui transmitir aí a palestra, eu não estou em casa, estou em outra atividade, mas separei aqui, me emprestaram um local aqui para que eu pudesse ficar quietinho, em silêncio, poder dialogar e passar as informações, tá certo? Então, eu vou trazer uma experiência que alguns profissionais, alguns médicos realizaram no passado para saber se esse relógio biológico funcionava de fato, tá? Então, esse relógio ele é responsável por regular nosso sistema, horário de dormir, horário de acordar, horário de se alimentar. Por ser um ciclo natural do corpo, alguns hábitos podem prejudicá-lo. E aí entra essa questão dos hábitos que alteram o nosso relógio biológico. Dormir muito tarde, ficar mexendo no celular antes de dormir, pular o café da manhã. Olha, irmãos, hoje muitas pessoas não fazem mais uso do café da manhã. Eu tenho muitos clientes que eles dizem, olha, eu não tomo café da manhã. E eu sempre digo o seguinte, pois você precisa se adequar a esse sistema. É um relógio que nós temos, é um relógio biológico.
Eu sempre digo também que nós temos que nos alimentar pela manhã como rei ou como rainha, meio-dia como príncipe ou como princesa, e à noite como um mendigo. E isso eu estou falando porque se o nosso corpo teve um bom descanso durante a noite, ele teve um bom repouso, então você está com o corpo tranquilo para se alimentar da melhor refeição possível. Então, a refeição mais pesada que deveria ser a da manhã. O café da manhã deveria ser bem recheado. O almoço razoável e o jantar bem simples para que pudéssemos ter um sono tranquilo, o sono do trabalhador, que é o texto de Eclesiastes 5, versículo 12. Então, muitas pessoas pulam o café da manhã achando que isso é saudável. E aí ele almoça bem e no jantar ele se alimenta em demasia, come bastante e logo vai dormir. E aí ele começa a ter problema de refluxo, ele começa a roncar bastante durante a noite, ele começa a acordar durante a noite, ele tem apneia do sono, ele tem muitas coisas que vão prejudicando e que vai mexendo com o nosso funcionamento desse relógio biológico. Então, muito cuidado, irmãos. O jantar muito tarde também pode burlir, pode mexer, pode atrapalhar, desconfigurar esse relógio biológico. E aí, quando o relógio biológico está desconfigurado, você e eu podemos também ficar desconfigurados. E pode observar, irmãos, um relógio no celular que está desconfigurado, você perde a hora. Um relógio no computador que está desconfigurado, você perde a hora. Qualquer coisa que houver desconfiguração, você pode se atrapalhar. A sua saúde pode ficar comprometida. Então, falando aqui da experiência de alguns cientistas curiosos, por saber se sentíamos sono no período noturno, diz que fizeram uma experiência e foram para uma caverna onde tinha ausência de luz. Talvez alguns conheçam essa experiência. Os dias que passaram ali os levaram a perder a noção se era dia ou noite. Ao final da pesquisa, puderam chegar à conclusão que as horas de fome, vigília e sono tinham horários. Sonolência sempre após pôr do sol, na parte escura, fome sempre no período do dia. Conclusão: não somos conduzidos só por horas cronológicas, mas também por horas biológicas. Temos em nossos genes mecanismos que acionam o sistema de vigília e sono. Então, irmãos, muitos não querem acreditar na Bíblia, mas a Bíblia é real. Muitos não querem aceitar esse relógio biológico, mas ele existe. A partir de então, muitos estudiosos creem piamente na questão do relógio biológico. E de fato, irmãos, é necessário nós considerarmos sobre esse relógio biológico, porque ele pode conduzir uma saúde mais equilibrada, uma qualidade de vida melhor para nós. Eu não quero hoje ser tão prolixo, mas é importante nós considerarmos a qualidade do sono, tá certo? A qualidade do sono é importante. Eu quero considerar também uma mensagem de um neurocientista norte-americano chamado Matthews Walker, tem até meu nome, de 47 anos, que se dedicou por mais de 2 décadas, sobre os estudos do sono. E ele afirma que no cérebro, o sono potencializa uma diversidade de funções, incluindo nossa capacidade de aprender, de memorizar, de tomar decisões, fazer escolhas lógicas. Então, veja bem que isso é importante. Ao benevolentemente reparar nossa saúde psicológica, o sono calibra nossos circuitos cerebrais, emocionais, permitindo-nos enfrentar os desafios sociais e psicológicos do dia seguinte com sereno autocontrole. Sendo assim, sono às vésperas de uma prova, por exemplo, quem participa aí, quem gosta de concurso ou outras provas,
ele é tão decisivo quanto o experimentado durante a preparação. Então, às vezes, a pessoa não estudou durante o período de preparação e ele quer estudar no dia da prova, na noite da prova. Ele passa a noite sem dormir e vai fazer a prova totalmente desconfigurado. Moral da história, ele provavelmente não vai passar neste teste. Então, irmãos, o sono é muito importante. E eu quero dizer que, às vezes, nós temos atividades que vão aí durante a noite. Quem é professor, às vezes, tem palestras. Ou mesmo vamos aí pelas redes sociais até tarde da noite. Isso é um prejuízo tremendo. É um prejuízo tremendo, porque nós temos que dormir pelo menos 7, 8 horas por noite. Um adulto, falando de um adulto. Isso aqui não estamos falando de uma criança, nós estamos falando de um adolescente. Mas um adulto, ele precisa dormir pelo menos, em média, 7, 8 horas por noite, para que esse círculo circadiano, para que esse relógio biológico, ele possa funcionar corretamente. Para cada momento do sono, Deus preparou um estágio, ou seja, para que as células possam ser renovadas, para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Lembrando, irmãos, que os sonos, eles reparam o nosso corpo em geral. Acontecem novas produções de neurotransmissores, acontece que o nosso corpo produz serotonina, hormônio da alegria, que é hormônio do sono, hormônio do prazer. Os ácidos que são formados, por exemplo, no estômago, ácido clorídrico, no fígado, diversos ácidos, eles são produzidos pelo fígado. Então, quando o sono não é um sono reparador, não é um sono restaurador, o nosso corpo deixa de produzir muitas coisas, muitos ácidos que poderiam propiciar um sono de melhor qualidade, tá certo? Então, ainda falando aqui sobre o sono, eu sei que tem muitos irmãos, inclusive aqui no grupo, que têm dificuldade de dormir. Eu queria até incentivá-los a fazerem um exame chamado de polissonografia. Polissonografia. Eu posso depois passar aí para os irmãos colocarem, eu colocar aí no chat. Polissonografia é um exame indolor, ou seja, não dói, responsável por avaliar a qualidade do sono e identificar complicações. Então, eu aconselho aqueles que estão com essa dificuldade para fazer esse exame. Ele é indicado principalmente para pessoas que apresentam sonolência excessiva, roncos exacerbados, noites mal dormidas frequentes. Durante o tempo que eu trabalhei na obra, em alguns momentos eu precisei... nós íamos para programações, conferências e às vezes reuniões, e ali tinha alguns colegas que às vezes roncava muito, atrapalhava o sono realmente. Eu até batia às vezes, ei, acorda meu jovem, eu preciso dormir. Muda de posição aí para ver se você para de roncar. Então, a mudança de posição também pode ajudar você a dormir melhor, tá certo? Pesquise, faça um exame desse, para que você tenha um sono melhor, um sono restaurador, um sono reparador. Tá certo, irmãos? O sono é muito importante. Eu até vou destacar logo mais alguns produtos que é importante para o sono, alguns suplementos que os irmãos podem comprar sozinhos, podem fazer uso, podem ter uma melhor qualidade do sono. Tá? Procurem, aqui nós temos diversos profissionais da área da saúde. Irmãos, os nossos irmãos que são da área da saúde não vão lhe enganar. Eles vão lhe dar informações mais precisas. Confiem, tá certo? Confie, aqui nós temos vários irmãos que são profissionais, que já trabalham com isso há muitos anos, que podem lhe dar uma informação garantida, que vai lhe ajudar se você seguir direitinho o que eles estão lhe falando, o que eles estão lhe informando. Esse exame que eu falei, ele
ele contempla eletrodos, esse exame completo, né, para avaliar os estágios do sono, o fluxo aéreo, os movimentos das pernas, o eletrocardiograma, o sensor do ronco, de posição corporal, as faixas para analisar o esforço respiratório, a monitorização contínua do exame pode acontecer por vídeos e outros canais que o profissional tenha, que ele faça uso, tá certo? Então, não dói, não tem dor, não indolor. Quando vocês puderem, quem tem essa dificuldade, faça esse exame para que vocês possam ter uma compreensão melhor. Às vezes, a falta de sono é devido a preocupações, às vezes problemas financeiros, problemas em casa. Então, todos esses detalhes nós precisamos considerar para que a gente possa ir enxugando esses problemas e depois ter uma qualidade de sono melhor. Olha, eu quero contar uma pequena experiência que aconteceu comigo no tempo da pandemia, para vocês analisarem que acontece por vários detalhes. Alguém solicitou que eu tivesse máscaras para vender. E eu disse, olha, tu vai ganhar dinheiro. E de repente eu solicitei o pedido, e no mesmo dia que eu fiz o pedido, eu já fiz uma venda de 20 mil máscaras. E eu já vi que o negócio dava certo. E aí depois eu fiz de novo a outra compra e logo fiz outra venda e rapidão caiu um bom dinheiro na conta. E aí as pessoas começaram a me ligar de noite, de madrugada, querendo máscara, e aí eu não estava mais dormindo, porque eu já ficava pensando que eu podia vender, que eu podia ganhar mais dinheiro, e aí teve 2 dias que eu não dormi direito. E eu disse, isso não está certo, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais vender isso aqui, porque meu negócio é produtos naturais. Larguei mão e aí passei a dormir melhor. É lógico que eu não ganhei, que vendendo as máscaras eu ia ganhar muito mais, mas eu não ia ter um sono tranquilo, um sono restaurador. Então eu larguei as máscaras lá, porque as pessoas ficavam me ligando toda hora, dia e noite. Foi uma loucura no tempo da pandemia, né? Todo mundo pensava que máscara era que impedia de você ter a enfermidade. Aquilo ali era só um procedimento de segurança para que pessoas que tinham assim, um medo mais exacerbado pudessem ficar mais tranquilo. Mas máscara não resolve nada, irmãos. Me desculpem a minha franqueza. Máscara é só algo para dar uma qualidade melhor ali, para dar uma representatividade melhor. Agora sim, a pessoa está tossindo, ele pode colocar uma máscara para impedir que outros fiquem assim com receio de estar próximo dele, tá certo? E se alguém tiver um problema assim, estiver tossindo, use máscara, não tem problema. Mas, no geral, foi comprovado cientificamente que a máscara não impedia de a pessoa ter a doença. Então, voltando aqui para nós, para a minha experiência, o acúmulo de atividades, a parte financeira, pode também atrapalhar o teu sono. Então, eu parei com aquilo, foi apenas 2 dias, e rapidamente eu estava dormindo igual uma criança, igual um bebezinho. Então, irmãos, muito cuidado com os detalhes. Os detalhes da vida são muito importantes. Então, durma bem, procure dormir bem. Eu, particularmente, hoje eu estou com 42 anos, vou fazer 43 anos. Eu não tenho dificuldade em dormir. Na verdade, eu tenho dificuldade em dormir após as 5, 6 horas da manhã. Aí eu tenho dificuldade. Porque por muitos anos, eu acordei 3h30, 4 horas, 4h30 para estudar, para me fazer meus estudos, minhas pregações, e até hoje eu faço assim. Por isso eu não tenho dificuldade de participar aqui com os irmãos, exceto essa semana aí que eu fui dormir tarde e acordei praticamente
na hora que o irmão estava fazendo aí a mensagem em meu lugar. Novamente, eu quero agradecer muito. Nunca aconteceu de eu falhar assim, em alguma atividade. Mas nós tínhamos aí irmãos preparados para poder tocar aí a atividade. Eu quero agradecer mais uma vez ao irmão por ter me ajudado nesta parte, ajudado a irmã Alexandra também, que deve ter ficado muito preocupada aí neste momento, e as outras irmãs que estavam aí na direção. Bem, irmãos, tem estágios do sono, e esse ciclo circadiano, ele é justamente isto, os estágios. Por exemplo, você sabe, os irmãos sabem que quando dá a tardinha, na hora do pôr do sol, os animais, as aves, eles rapidamente procuram um puleiro para que eles possam descansar, não é verdade? Então, às 18 horas, nós chamamos de um entardecer. Nesse período de 18 horas, 18h30, acontece uma maior pressão sanguínea em nosso corpo. E aí, logo depois, por volta de 19 horas, uma maior temperatura corporal. Lá por volta de 21 horas, acontece o início da secreção da melatonina. Às 22 horas, aproximadamente, a suspensão dos movimentos intestinais, ou seja, o corpo ele começa a ficar em processo de stand-by, ou seja, ele mesmo quer descansar. E aí, se você vai comer um pratão de alimento lá para as 22 horas, como que o seu corpo vai descansar? E aí, meus irmãos, esses movimentos intestinais aí, essa suspensão vai até provavelmente 2 da manhã. E ali que começa um sono pesado, sono REM, sono profundo. E é nesse período que as células são renovadas. Mas se eu vou dormir 2 da manhã, eu não tenho minhas células reparadas. Eu envelheço mais rápido. Chama-se envelhecimento precoce. E aí esse sono pesado, ele vai ali até por volta de 3, 3h30, onde acontece uma menor pressão sanguínea. E aí lá por volta das 4h30 e 5 da manhã, nós temos uma menor temperatura corporal. Por isso ali nós sentimos mais frio. Não sei se vocês já perceberam, quem não gosta de lençol, de cobertor, mas quando dá por volta de 3 para 4 horas, 4h30 da manhã, você pega o lençol ou pega o cobertor, o edredom, e já se cobre, porque você tem mais frio nessa ocasião. Também é nesse período que dá vontade de ir no banheiro, urinar. E aqui tem um detalhe que eu gostaria de trazer para os irmãos. A maioria dos infartos acontece por volta desse horário, de 5 horas da manhã. A pessoa levanta de uma vez e já vai em direção do banheiro. Muito cuidado, irmãos. Nós precisamos, ao acordar, levante e fique sentado na cama ou na rede por volta de pelo menos 1 ou 2 minutos. Porque você está tendo uma menor temperatura corporal, você está tendo uma menor pressão sanguínea. E aí pode ser que você fique tonto, pode ser que você tenha um AVC, um infarto nesta ocasião, tá bom? Muito cuidado, fique ali 1 ou 2 minutinhos e depois vá fazer a sua necessidade fisiológica, tá bom? E aí lá por volta das 6 e pouca, 6h30, 6h40 da manhã, acontece novamente um aumento da pressão sanguínea e logo depois a secreção da melatonina porque não é horário mais de dormir. Não é horário mais de dormir. Isso é muito importante nós considerarmos. Às vezes, você dorme, o seu trabalho é durante a noite. E aí é um prejuízo que você tem que suplementar. Tá certo? Aí, a partir das 8h30, mais ou menos, começam os movimentos intestinais novamente. 10 horas, nós temos uma maior atenção. Tá certo? E aí, às 14 horas, você tem uma coordenação motora maior.
às 15h30, mais ou menos, você tem uma reação mais rápida. Então, isso chama-se círculo circadiano. Círculo circadiano é os movimentos que você pratica, as atividades que o corpo ele realiza. E, às vezes, irmãos, é até algumas coisas involuntárias. Tá? Você não percebe algumas coisas, nós não percebemos. Tá certo? Mas se você estiver apercebido, você pode ajudar o teu relógio biológico a trabalhar de uma maneira mais saudável, de uma maneira com melhor qualidade. Isso é muito importante. Quantas horas nós devemos dormir por noite? Normalmente, pessoas adultas precisam dormir pelo menos 7, 8 horas por noite. Crianças, por exemplo, podem dormir 10, 11, 12, 13 horas por noite. Um adolescente pode dormir também nessa faixa de 10 horas por noite. Mas o adulto, como tem mais atividade, como ele tem mais responsabilidades, então Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele preparou esse relógio biológico para que pudéssemos ter melhor qualidade em nossa vida. Irmãos, mas mais importante também, não menos importante, quanto tempo de horas dormida por noite, é a qualidade do sono. E eu preciso abrir um adendo aqui e refletir com os irmãos sobre essa qualidade do sono. Nós podemos chamar de qualidade de vida também. Não adianta você dormir 8 horas ou 10 horas e ter aquele sono acordando de hora em hora, igual o resultado da telecena aí. Nós precisamos dormir com qualidade. E se você precisar acordar, você vai acordar, você vai levantar, você vai no banheiro, você vai dar uma olhada nos filhos, dar uma olhada se está tudo ok. Às vezes tem um barulho que acontece, você vai lá, levanta, dá uma olhada, está tudo ok, volta e dorme de novo. Esses detalhes não podem atrapalhar o nosso sono. Você precisa ter um sono profundo para que haja uma restauração profunda do nosso corpo. Tá certo, irmãos? Eu até, há 23 anos, eu cheguei na escola missionária em Curitiba e o meu professor, diretor, irmão Arthur Gessner, ele indagou por muitas vezes, em muitos momentos, que nós deveríamos dormir 21 horas e 30 minutos. E eu fiquei assim, por quê, né? Por que eu tenho que dormir esse horário? Mas eu estava em um local, na escola missionária, eu tinha que seguir as normas. E eu tentei, e fui me adequando. E até hoje, quando dá o horário de 9h30, eu sinto sono. Difícil é dormir nesse horário. Às vezes, na sexta-feira, eu durmo bem mais cedo, quando não tem alguma atividade, alguma palestra, algum estudo para a gente fazer. Mas eu confesso que estou tendo dificuldade de dormir mais cedo, não porque eu queira, mas às vezes por situações. E aí nós temos que nos adequar a isso. Mas eu, certa ocasião, perguntei para ele o motivo desse horário. E ele me trouxe um texto do Espírito de Profecia que eu quero trazer aqui para vocês, irmãos. Está no Conselho para Pais, Professores e Estudantes, página 445, 446. Diz assim: em nossas escolas, as luzes devem ser apagadas às 21h30. Então, eu achei interessante. As luzes das nossas escolas devem ser apagadas às 21h30. Então, eu olhando aqui, eu vejo que é um horário regular para podermos descansar e termos um sono reparador, um sono restaurador. Outro dia, eu ouvi a irmã Alexandra dizendo que ela e o irmão Nilson aí estão igual passarinhos, né? Igual as aves. Cedo eles já vão descansar. Porque eu até estava pensando, ia até perguntar à irmã Alexandra, eu ia perguntar para a irmã se a irmã está dormindo bem, porque a irmã cedo já está na ativa aí no grupo, juntamente com as outras irmãs, irmã Jane e outras irmãs aí.
Então, é muito necessário dormirmos cedo. Tá? Então, a irmã está de parabéns, dormindo esse horário é muito interessante, porque tem uma rotina desde cedo. É importante também, irmãos, darmos alguma cochiladinha após o almoço, 15 minutos ali, de um pequeno descanso, vai ser muito importante para que o coração ele funcione melhor, para que haja um fluxo sanguíneo melhor, para que a sua mente possa descansar melhor, para que tenhamos uma saúde com qualidade, tenhamos qualidade de vida. Eu quero finalizar aqui, irmãos. Olha, tem gente aí que é muito pontual na questão do sono, isso é muito bom. Isso faz parte de um processo, de um círculo. Então, nós podemos sim, irmãos, nos adequar a isso. Eu quero trazer alguns produtos aqui para a gente finalizar e deixar aí a palavra com os demais. Alguns produtos, alguns suplementos que você pode suplementar para ter uma qualidade de vida melhor, para ter o sono melhor. Hoje eu vi o irmão Akira falando, acho que foi o irmão Akira, falando sobre o triptofano, o L-triptofano. O L-triptofano é um aminoácido que estimula a produção de serotonina, que estimula, que dá o prazer, que aumenta a produção do sono. Então, irmãos, é muito importante o L-triptofano. Além, se ele trabalha na parte neural, ele vai ser bom para tudo que seja neural, na mente, na cabeça. Nós podemos usar também o maior suplemento alimentar do mundo. Chama-se geleia real. Infelizmente, muitas pessoas não dão crédito, a atenção à geleia real. Mas quem faz uso sabe a potência que é este produto, a qualidade que é este produto. E com certeza quem faz uso sabe que ele vai lhe proporcionar, ele tem proporcionado bênçãos em sua vida. Então, irmãos, passamos uso da geleia real. Ah, a geleia real não é tão baratinho. Não, irmãos, não é. É algo de qualidade, algo que é caro, mas que te proporciona. Vai ser muito mais barato você usar a geleia real do que você tomar alguns entorpecentes, alguns produtos aí, tarja preta, que pode prejudicar a tua mente. É lógico que você precisa ter um acompanhamento com profissionais, sendo especializados para poder te dar um suporte melhor. Também, se você faz uso, não sai aí jogando fora tudo sem um acompanhamento, tá bom? Sem uma pesquisa, sem um estudo, sem avaliar todos os detalhes da tua enfermidade, do teu problema. Eu vou falar também aqui, eu falei do L-triptofano, da geleia real. Eu quero comentar aqui também, em poucas palavras, sobre a coenzima Q10. Felizmente, os profissionais da área da saúde, mesmo de hospitais, eles estão a estudar mais sobre esse assunto e eles verificaram que a coenzima Q10 trabalha na parte neural, a neurociência apoia totalmente a coenzima Q10, trabalha na parte neural, ajuda na prevenção e no tratamento de pessoas que têm Alzheimer, pessoas com Parkinson, pessoas que têm distúrbios mentais, pessoas que têm epilepsia e outras enfermidades. Ai, câmera. Misericórdia. Sim? Alguém falou? Tá, então voltando aqui à coenzima Q10. Muito necessário, melhora os batimentos cardíacos, protege o coração de infartos, de outras sequelas cardíacas, ele melhora a circulação sanguínea, portanto, abre as artérias, elas são dilatadas para que haja um melhor fluxo sanguíneo, para que você respire melhor, para que você pense melhor, para que você faça as coisas com melhor qualidade. Então, nós falamos aí do L-triptofano, da geleia real, da coenzima Q10, mas tem mais coisas, irmãos. Você pode usar o complexo B. O complexo B é qualidade total. E, infelizmente, só é visto a B12. Os médicos só falam em B12. Mas eu quero reforçar que a B12 é apenas uma vitamina do complexo B.
E o complexo B são 9. 8, mas eu posso colocar aqui a colina, que já em muitos estudos já está sendo identificada como uma vitamina do complexo B. Então, ó, B1, tiamina, B2, riboflavina, B3, niacina, B5, ácido pantotênico, B6, que é a vitamina que eu considero mais importante do que a B12, que é o cloridrato de piridoxina, B7, que é a biotina, que as irmãs usam muito aí para o cabelo, B8, que é a colina, B9, ácido fólico, e B12. Então, o complexo B é muito importante para a parte neural, muito importante para a mente, para o corpo, para toda a nossa qualidade de vida. Então, considerem não apenas B12, mas todo o complexo B. E se alguém estiver precisando com uma maior quantidade, ou seja, está com déficit, use ela de forma injetável. O irmão falou aí da Centoneurin, né? O irmão Akira, com muita propriedade, gosto muito das palestras dele. Mas tem também uma injetável que ela vem num frasquinho assim, até marrom. E eu gosto de administrar ela com a vitamina C. A vitamina C serve como transporte. Então, elas duas acopladas, para pessoas que não têm o costume, que não têm de utilizar sempre, você pode comprar um sorinho simples e colocar um pequeno, coloca dentro e pede para um enfermeiro ou algum profissional que saiba fazer a aplicação. Quem já tem maior experiência ou já faz uso há muito tempo, pode fazer direto, aplicação direta, usa um scalp e aí você faz a aplicação direto. Procure um enfermeiro que ele vai te dar o suporte nesta ocasião. Então, o complexo B é fantástico. Outra coisa que é muito boa para a parte neural é o óleo da semente da cannabis. Já tem muitos estudos científicos que comprovam. Antes, ele era recomendado apenas para quem tinha problema de autismo ou epilepsia, perdão, mas ele é muito utilizado para quem é autista. Irmãos, eu estou fazendo algumas pesquisas e eu estou surpreso com algumas pesquisas e estou satisfeito e pensando que é possível que as pessoas autistas recuperem, talvez não totalmente, mas de uma maneira bem melhor a sua qualidade de vida, a parte de raciocinar, a parte de se movimentar, de conversar e de interagir, tá certo? Em breve, quem sabe, eu vou falar um pouco sobre isso, tá certo? Existem outras coisas, outros suplementos que são benéficos para a nossa saúde neural, tá bom, irmãos? Mas no momento vamos ficar por aqui, o horário já foi, e eu desejo muitas bênçãos de Deus a todos os irmãos aqui deste grupo. Desejo que tenhamos saúde, a mensagem lá do apóstolo João, amado, desejo que tenha saúde, que vá bem, não só na parte de saúde física, mas também na saúde espiritual. Agradeço muito aos irmãos por me darem essa oportunidade de falar novamente com vocês. Que Deus nos abençoe grandemente aqui nesta vigília, nos dando saúde física e espiritual, tá? Deus abençoe a todos. Amém.